O tema do nosso trabalho agora é a respeito do princípio do devido processo legal, que está estampado na Constituição Federal. Entretanto, antes de tratarmos dos dispositivos constitucionais, nós devemos dispensar atenção a alguns aspectos trazidos pela jurisprudência e também pela doutrina. O devido processo legal ele tem que ser analisado sob aspecto substancial e sob aspecto processual. Vamos dar uma olhada no nosso quadro para a gente visualizar o que nós temos ali. O devido processo legal, então, como eu disse, deve ser apreciado sob aspecto primeiro aspecto, que é o aspecto substancial. O que significa isso? Nós não podemos esquecer que o processo, seja ele judicial, seja ele administrativo, tem como objetivo resolver um problema, resolver uma questão. Portanto, há um pano de fundo ali em relação ao processo. Evidentemente que o legislador, ao criar esse procedimento, ao criar esse processo, ele tem que ter em mira os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu não posso impor restrições demasiadas de natureza processual para alcançar um fim que não mereça toda essa atenção, que não mereça todas essas restrições. Então, é óbvio que eu não posso estabelecer um processo que traga restrições demasiadas ao indivíduo se o resultado final não merece todas essas restrições. Então surge aí o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então, sob aspecto material, o processo, obviamente, que objetiva a realização de um fim, objetiva alcançar uma decisão, mas eu não posso, a pretexto de alcançar esse fim, trazer do processo medidas excessivas, excessivamente restritivas, tá certo? Por exemplo, quando a gente olha no processo penal a condução coercitiva de uma testemunha. Ora, a condução coercitiva de uma testemunha é uma medida drástica, é uma medida violenta. Obviamente que essa medida ela só pode ser adotada se não houver outros meios disponíveis para resolver esse problema. Então nós vamos tentar primeiro o quê? O comparecimento espontâneo da testemunha. Intimamos a testemunha, caso ela não compareça e não justifique a sua ausência, aí surge para o juiz a possibilidade da condução coercitiva. Eu não posso, por exemplo, ter num processo a medida coercitiva, a condução coercitiva, como o primeiro instrumento para alcançar a oitiva dessa testemunha. Então, o devido processo legal é exatamente isso. Para eu alcançar aquela finalidade almejada, para eu alcançar aquela decisão almejada, eu não posso me valer de instrumentos excessivamente restritivos. Então, eu tenho o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade norteando a atividade do legislador quando ele, em lei, irá definir qual é o procedimento a ser adotado. Esse é o devido processo legal sob aspecto substancial, também chamado de aspecto material. Então, a obediência ao princípio da razoabilidade, a obediência ao princípio da proporcionalidade, nada mais é que a adequação entre os meios e os fins. Mas há o devido processo legal sob o aspecto processual ou formal. Ali sim, eu estou olhando para o processo em seu aspecto dialético. Obviamente que se eu tenho um acusado, judicial ou administrativamente, eu tenho que dar oportunidade a esse acusado de se contrapor àquilo que está sendo imputado a ele. Surge aí o contraditório. Então, o contraditório decorre do aspecto dialético do processo, onde eu tenho que dar oportunidade a outra parte, a mesma oportunidade, o princípio da paridade das armas, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio ali. Se eu tenho 5 dias para acusação, eu tenho que dar 5 dias para a defesa também. Então, esse é o contraditório. Obviamente que eu darei a ele a ampla defesa, o que significa? À disposição daquele que está sendo acusado e será disponibilizado, logicamente, a ampla defesa prevista em lei, com todos os recursos admitidos em lei. Isso é ampla defesa. Então, contraditório e ampla defesa nos traz o aspecto processual ou formal do devido processo
Legal. Agora vamos dar uma olhada ali nos dispositivos constitucionais. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nesse caso, aqui nesse item, eu tenho o princípio do devido processo legal sob o aspecto material. Em algumas provas, não se cobra a análise desses aspectos. Então, eu teria aqui no artigo 5º, inciso 54, o devido processo legal. Agora, se perguntado na sua prova sobre qual aspecto? Sobre aspecto material. Ou seja, o processo ele não pode ser o meio restritivo ainda maior do que irá se alcançar na sentença. Então, ele não pode ser, olha a expressão que eu vou usar, o processo não pode me trazer um ônus maior do que aquele que decorrerá da demanda ali analisada, da decisão ali proferida. Então, o processo legal sob aspecto material tem que respeitar o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Agora, eu tenho, no artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou processo administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Nesse caso, eu tenho o devido processo legal sob aspecto formal ou processual. Perfeito. Olha que interessante. Nós pegamos o que a doutrina e a jurisprudência nos traz e estamos encaixando no texto constitucional. Evidentemente que ao tratar do processo legal, a gente tem que tratar das provas. Se eu estou falando de devido processo legal, eu não posso ter provas obtidas por meios ilícitos. Então, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ora, professor, mas surge uma questão interessante aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que a prova foi obtida de maneira ilícita. Óbvio que essa prova ela não pode ser utilizada para condenar o réu. Porque perceba que eu estou trazendo uma consequência gravosa por meio escuso. Então, isso eu não posso. E se essa prova ilícita for uma prova que demonstra de maneira cabal, de maneira eficiente, a inocência do acusado? Eu posso me utilizar de uma prova ilícita em benefício do acusado? Sim, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a vedação à produção de provas ilícitas ela é absoluta em relação a decisões tomadas em prejuízo do réu. Mas se for em benefício, aí eu tenho uma flexibilização dessa vedação. Olha o exemplo que nós temos. Vamos olhar o quadro ali. Perceba o seguinte. Quando a gente fala do sigilo de correspondência e o sigilo de comunicações, eu tenho o direito à intimidade, o direito à privacidade nesse caso, mas vamos observar o seguinte, olha, qual é a garantia que nós temos? A inviolabilidade das comunicações telefônicas. E em relação a essas daqui que eu estou observando. A comunicação telefônica, eu sei que ela é inviolável, salvo por ordem judicial, portanto, reserva jurisdicional, para instrução de investigação criminal e instrução processual penal. Imaginemos, entretanto, que eu tenha essa interceptação telefônica, portanto, a violação ao sigilo, sem que haja ordem judicial. Essa violação da comunicação telefônica, ela pode ser utilizada no processo? A princípio, não, porque se trata de uma prova ilícita. Entretanto, se essa prova é meio para demonstrar a inocência do réu, seria possível? Sim, seria possível, pois aí eu tenho um equilíbrio. Aquela prova ilícita ela não pode ser utilizada para condená-lo, mas eu posso utilizar essa prova para absolvê-lo.
Então, o que eu tenho aí? A vedação às provas ilícitas, como regra, decorre do devido processo legal. Então, eram essas observações. Então, o que nós vimos aqui nessa aula? Primeiro, devido processo legal, um princípio que eu tenho no texto constitucional, que segundo a doutrina, a gente pode fracioná-lo em dois processos ou em dois aspectos. Aspecto material, o processo não pode ser um meio mais oneroso do que o benefício que dele eu extrairei. Então, esse é o devido processo sob aspecto material. Sob aspecto processual, o processo tem como característica a dialeticidade, ou seja, a possibilidade do acusado se contrapor à acusação, dando a ele todas as oportunidades que a acusação teve e dar a ele todos os meios de defesa. Então aí eu tenho o devido processo legal sob aspecto processual, sob aspecto formal. Em razão do devido processo legal, obviamente que se proíbe a produção de provas ilícitas e a utilização dessas provas no processo. Essa é a regra. Entretanto, se for uma prova em benefício do réu, o Supremo tem flexibilizado e admitido a prova, apesar de ilícita. É isso aí.